Na semana passada eu comecei a falar sobre os planos perfeitos de Paul Heyman para o ECW December to Dismember 2006. Pois é, os planos sensacionais, bonitos e maravilhosos se revelaram como planos impossíveis. Eu poderia escrever 1000 roteiros pra você, poderia te falar meus motivos pra odiar a WWE CW. Mas vocês votaram pela continuação dessa série. Manu Gavassi era fã da WWE CW, por isso que ela fez aquela live lá. Aquela live foi inspirada nas coisas da Sci-Fi. Então, a gente vai falar hoje sobre o evento ECW December to Dismember 2006. Esse desastre em forma de pay-per-view. O renascimento da ECW pelas mãos da WWE passou por 6 meses desastrosos até chegar ao dia do December to Dismember 2006. A ECW como brand promovia o C-Show, inferior ao Raw e ao SmackDown. Vince McMahon fazia questão de deixar isso claro, mas o Paul Heyman sempre brigava com ele na intenção de promover as melhores coisas, ainda que fosse para um show terciário. Em todo o tempo em que eles trabalharam juntos nessa empresa vital, eles raramente tiveram momentos de concordância. O pay-per-view certamente pode ser colocado na mesma prateleira em que estão os piores pay-per-views da história do wrestling profissional em toda a América e em todo o mundo. Menos de 5.000 pessoas estiveram presentes na arena do James Brown em Augusta, na Geórgia, para acompanhar o pay-per-view que não teve a construção de rigorosamente nenhum angle interessante. Ou melhor, se a gente forçar um pouquinho, dá pra dizer que teve alguma coisa, mas angle em si não teve nada. Há certos males que vêm para o bem, e como o público não se assemelhava em nada com o público raiz da ECW, todo mundo conseguiu sair vivo naquela noite. Isso é muito bom. Ainda que tivesse um público um pouco mais calmo, no decorrer da noite as pessoas que estiveram presentes no December to Dismember pareciam se enfurecer mais e mais com cada luta que se passava. Não bastasse a qualidade questionável do que era apresentado, no dia do show, como eu disse no episódio passado, eles acharam de tirar o Sabu da Chamber Match para trocar pelo Hardcore Holly, com a desculpa de que o Lashley não poderia ser o menos popular, estar presente lá dentro do ringue, e foi isso, simplesmente isso. O Bob Lashley não poderia ser ofuscado. Houveram cânticos de TNA, a principal concorrente da empresa na época, ainda mais quando o Rob Van Dam e o CM Punk, que eram os favoritos, foram eliminados rapidamente da Chamber Match. Além dos já tradicionais "Onde está o meu reembolso?" e o que mais irritou lá no Hammerstein Ballroom, que foi o mudem de canal. Inclusive, o cântico por reembolso encorajou muita gente a reclamar diretamente com a DirecTV, a responsável pela transmissão em pay-per-view. A principal reclamação era que pagaram muito por um show que acabou mais cedo do que deveria, de péssima qualidade e que ainda promoveu propaganda enganosa de que o Sabu estaria no evento principal, coisa que evidentemente não aconteceu porque ele foi tirado de ambulância lá da arena no decorrer do evento. Dito isso, vamos dissecar um pouquinho o evento, porque vale a pena a gente falar que o show não teve somente as duas lutas. Ainda que eles tenham promovido tudo muito, mas muito pessimamente, o undercard teve algumas atrações interessantes, mais próximo de exóticas, não interessantes próximas de boas. A primeira luta, por exemplo, foi uma boa tag team match entre a M&M e os Hardy Boys. Ainda que realmente eles fossem muito talentosos e tivessem uma boa ação dentro do ringue, o público parecia ter um pequeno problema em se conectar com o que estava acontecendo. Realmente acontece, alguns mercados são um pouco mais complicados de se identificarem com um produto, mas se teve uma luta que não teve problemas para o pessoal ficar revoltado, foi essa. Eu já não posso dizer o mesmo do que se segue. O Matt Striker, o professor, apareceu fazendo uma espécie piorada do personagem do Mick Foley, que odiava o hardcore wrestling. O Striker dizia que as lutas dele eram sob as Unextreme Rules, que não permitiam puxões de cabelo, golpes do topo, da corda de cima, toda aquela baboseira do wrestling de antigamente. Como é um
personagem que se prestava a obter vaias, até que deu certo. O problema é que ele enfrentou o Balls Mahoney. O Balls já era ruim na década de 90, imagina em 2006. Pois é, a luta foi bizarra. Ninguém imaginava também que o Zé da Cuequinha ia conseguir alguma coisa, então o interesse criado com a promo não conseguiu se traduzir para o ringue. A situação não melhora muito quando a luta seguinte foi Sylvester Terkay e Elijah Burke enfrentando Little Guido e Tony Mamaluke. Meu Deus do céu. Imagina um squash match durar pouco mais de 6 minutos e o público simplesmente estar morto nesse processo. Eu não quero nem ir muito além porque não tem muito o que dizer dessa luta. Pra piorar, a sequência veio com o Daivari enfrentando o Tommy Dreamer e contando, claro, com toda uma ajudinha muito pequena do The Great Khali. Olha só, mataram o Tommy Dreamer tentando pegar um pouquinho daquela ideia lá de que ele era indestrutível, não desistia nunca. Só que a grande verdade é que o público não ligava muito pra isso. Eles só cantavam Easy Dub, só isso. Então após tomar uma baita surra e quase precisar de atendimento médico, ele levantou, ergueu o braço na expectativa do público dar aquela reação. Ah, que bom! Não teve nada disso. Recebeu praticamente nada. Aí a câmera deu aquele corte, ficou tudo preto e vamos para o próximo, né? Vamos adiantar, vamos ver se o negócio fica um pouco melhor. Eu fiz questão de fazer esse vídeo específico para o evento porque o card vai descendo o nível de uma forma simplesmente inacreditável, impressionante, nunca antes vista na história do wrestling profissional. É o típico evento que você já chega no main event completamente de saco cheio, pensando que você perdeu muito tempo da sua vida assistindo wrestling e chegou nesse ponto que você não consegue mais voltar atrás, mas que se você desistir será a melhor decisão que você vai tomar em toda a sua existência nesse planeta chamado Terra. Então é isso, é essa a reação geral do pessoal. Eu fui um pouco distante nas ideias, mas eu acho que dá pra gente traduzir mostrando que apenas 3 pessoas, em pouco mais de 300 que votaram nesse evento, lá na review do Wrestling Observer Newsletter, votaram com um joinha pra cima. O resto foi pra baixo, o resto foi thumbs down. O co-main event foi Kevin Thorne e Ariel enfrentando Mike Knox e Kelly Kelly. Meu Deus do céu, credo Deus em cruz. Mais uma luta de duplas e essa aí pra trabalhar a história conturbada do Mike Knox com a Kelly Kelly, que tava meio caidinha na época pelo CM Punk. E claro, também essa luta serviu pra mostrar um pouco dos lobos e vampiros na sua televisão. Entre lobos e vampiros. Quem viu o Twitter sabe do que é que eu tô falando, me siga no Twitter. O que realmente importa não aconteceu na luta, mas após, quando o Sandman quase matou um vampiro e não foi enfiando uma estaca no coração dele, mas dando com um candlestick em tudo quanto é parte daquele corpo pálido e macabro de Kevin Thorne. Pouco depois da grande pop da noite, um indicativo para o próximo episódio. O Paul Heyman teve alguns minutos para fazer o que seria a sua última promo pela WWE ECW, dizendo que a ECW viveria por muito tempo após ele morrer. Então, não muito. E aí vem o main event. Tudo começa com Rob Van Dam eliminando o CM Punk após um Frog Splash. O público não ficou nada feliz com isso acontecendo. Quase simultaneamente, para que ninguém tivesse tempo de pensar muito, o Test eliminou o Hardcore Holly com um High Kick. O Test, depois de 1 minuto, também eliminou o Van Dam com um elbow drop do topo da câmara em que estava o Big Show, para uma recepção muito calorosa do público aos cânticos de TNA. A recepção foi tão calorosa que o público morreu depois desse sol. O Test ficou sozinho, o Lashley estava para entrar, só que a equipe de segurança do Heyman atacou o juiz, trancou tudo, o Lashley saiu pelo teto, entrou na luta, derrotou o Test após aplicar um Spear. Nessa altura estava com 20 minutos de combate, já estavam vindo os cânticos de boring, porque todo mundo em todo lugar do mundo percebeu que o Lashley ganharia a luta. O que de fato aconteceu após ele aplicar um Spear no Big Show, que lutou pouco tempo, muito por questões físicas que eu já tinha falado antes. O público geral até reagiu bem, só que a galera mais hardcore virou as costas para o ringue.
60 segundos, exatamente 1 minuto de celebração, e o show sai do ar antes do tempo. O público realmente não era composto de fãs da ECW, mas independentemente disso, eles rejeitaram exatamente tudo aquilo que o Paul Heyman disse que eles iriam rejeitar quando se reuniu com o Vince McMahon. O undercard foi ruim muito por conta de todo o star power da ECW ter sido minado no decorrer de 6 meses. Quem veio no lugar acabou não correspondendo às expectativas. Falou-se até em trazer o Bob Sapp para entrar na rota do título, só que as negociações não avançaram. Não sei se ia dar muito certo, porque foi quando eles foram lá pro Japão, tentaram negociar e não deu em nada. A verdade é que existia um problema estrutural e ideológico que não permitia que exatamente a ECW fosse aquilo que ela era, com lutas marcantes em shows semanais e sendo o grande foco das conversas entre a comunidade mais inteligente do wrestling. O Vince McMahon queria tornar a brand em algo global e conseguiu. A Extreme Elimination Chamber, principalmente, foi algo em que o Paul Heyman não mexeu tanto e ficou ao critério dos McMahon, e ela define exatamente como as filosofias não tinham como dar certo. Nesse jogo de acusações e buscas de culpados, sobrou para o mais fraco. Mas sobre isso eu vou falar no próximo episódio da série A História da ECW. Todo o conteúdo dessa série pode ser encontrado neste livro que está aparecendo aqui na tela. No próximo episódio, a terceira parte do December to Dismember, agora com o Aftermath. No caso, com o que restou ou o que não restou. Paul Heyman foi demitido. Vamos explicar a confusão, o que foi que aconteceu para que ele viesse a sair e todos os problemas que a ECW enfrentava por aí. Vocês decidiram, como eu disse, que a série continuaria, então a gente vai fazer uma pegada mais ou menos assim, tá bom? Não sei se vocês gostaram desse vídeo, mas foi até para mostrar para vocês como vai ser a pegada depois de 2007, 2008, 2009, 2010. Por quê? Porque o livro acaba quando Paul Heyman sai da ECW. Eu fiz até essa pergunta para o pessoal na comunidade, porque o livro realmente acaba. Saiu Paul Heyman, acabou o livro. Mas aí a gente procura outras fontes, a gente consegue fazer um trabalho bem interessante também. Semana que vem a gente retorna e é isto. Seja membro do canal, temos aí planos a partir de R$ 1,99. Você recebe com antecipação a série A História da WCW, assim como também tem acesso a um conteúdo exclusivo. Belezinha? Até o próximo episódio. Tchau, tchau, galera. Fui!